horas teremos nossa assembleia extraordinária. Amém? Amém? Eu quero convidá-los nessa manhã a abrirem suas Bíblias no livro de Lamentações. Lamentações, depois lá do profeta Jeremias, passa Isaías, Jeremias, chega em Lamentações, depois de Salmos também, de Provérbios, Eclesiastes. Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 18. Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler hoje, nessa manhã, a partir do verso 18. Peço a paciência dos irmãos, que provavelmente ultrapassaremos o limite das 10 da manhã, tá? Mas vai dar tudo certo, tá? Lamentações 3, a partir do verso 18, o profeta Jeremias, segundo a tradição, ele diz, através dessa poesia, o seguinte: grito, meu esplendor se foi, tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. Em outras palavras, a esperança no Senhor que ele tinha se perdeu. É isso que ele está dizendo. 19, como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Senhor, obrigado, Pai. Muito obrigado por esse lugar, por esse momento santo na Tua presença, em que nós como igreja rogamos ao Teu Espírito por iluminação. Nos ajude a compreender o que o Senhor deseja que nós entendamos nessa manhã. Derrama graça sobre a minha vida, para que a minha linguagem, para que a minha maneira de falar não seja um empecilho, para que todos esses ouvintes que estão aqui ou assistindo ao vivo, escutem a Tua palavra nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. É o que eu te peço. Amém, amém e amém. Eu aprendi com um autor que eu particularmente gosto muito, com Rubem Alves, que otimismo é diferente de esperança. A gente é otimista quando as coisas que estão acontecendo aqui nos dão algum tipo de indício e de evidência que vai melhorar lá na frente. O otimismo, ele acontece quando a gente vê algum sinal no agora de que as coisas vão melhorar. Então, o pai que tem algum problema com o filho na escola, e o filho está indo mal, está quase repetindo de ano, o menino está dando dor de cabeça. Você é otimista na medida em que você fala, puxa, hoje ele acordou cedo. Ele acordou cedo para estudar, ele está dando uma ralada, né? Acho que vai dar tudo certo. Isso é otimismo. A esperança não é assim. A esperança, ela é algo que me dá esperança no futuro. Eu acredito no futuro que as coisas vão dar certo, apesar de eu não enxergar nada. Então o filho não acordou cedo, ele não acorda cedo, ele é preguiçoso, não estuda, não se dedica, não se empenha, mas enquanto pai eu tenho esperança, apesar de tudo aquilo que eu estou enxergando. E o profeta Jeremias, segundo a tradição, o autor dessas poesias aqui de Lamentações, ele tem esperança. Esperança apesar de.
O profeta, se você tiver oportunidade, a gente vai tentar passar por alguns versículos, alguns textos de toda a poesia, e eu vou pedir a gentileza de dar um toque para o João lá, só para desligar o cortador de grama nesse momento, por favor. O profeta, apesar de tudo aquilo que ele está vivendo, apesar de tudo aquilo que ele está presenciando, apesar de tudo aquilo que ele está vendo, apesar de tudo aquilo que está acontecendo em Israel, ele tem esperança. E o que está acontecendo em Israel? Uma calamidade. A nação de Judá, o reino do sul, foi invadido pela Babilônia. A guerra chegou ao arraial de Judá, do povo de Deus. E o profeta, ele está chorando, ele está lamentando, o profeta ele está desesperado, o profeta ele está angustiado, e eu ouso dizer a partir da leitura do texto de Lamentações que ele está perdido em algum sentido teológico, ele está perdido, a calamidade, o tamanho do caos, o tamanho do problema, a situação em que o povo de Deus chegou, é tão grave, é tão atormentadora, que ele não está conseguindo sequer raciocinar direito. O texto vai nos mostrar na poesia dele, que por exemplo, ele diz no 3:1, eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor. 3:16-19 ele diz assim, fez-me comer pedrinhas, até quebrar os dentes, e cobriu-me de pó. Comeu pedrinha porque estava com fome, não tinha o que comer, então comeu pedrinha e quebrou o dente. Tirou-me a paz, e já não sei o que é prosperar. E aí o texto que nós começamos, grito, meu esplendor se foi, tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. O profeta está vivenciando essa experiência terrível de testemunhar a destruição de absolutamente tudo. Tudo se perdeu, é a desgraça da desgraça da desgraça, gente. É o fundo do poço. E ele está nessa esquizofrenia teológica. Por que eu digo isso? Porque essa crise daquilo que ele está vendo com os olhos dele, aquilo que ele está testemunhando, tem hora que ele diz assim no texto, fala assim, eu já sei o que está acontecendo, a gente pecou e o Senhor está castigando a gente, é o Senhor que está pesando a mão dele em cima de nós, é por isso que a gente está vivendo esse colapso, essa desgraça, nós pecamos, e ele diz isso, de uma maneira muito assertiva em dado momento do poema. Em outra circunstância do mesmo texto, do mesmo livro, ele vai dizer que ele pede a Deus que vingue os inimigos. Ora, não é Deus que está castigando? Não é Deus que está fazendo isso por conta do pecado? 3, olha só o que o profeta diz. Olha para eles, falando para Deus, olha para eles, sentados ou em pé zombam de mim com suas canções. Então, o profeta está nessa tensão, porque é legal, é lógico, estamos passando essa desgraça porque pecamos, Deus está pesando a mão. Mas a desgraça está tão grande, está tão terrível, eu estou mastigando pedra, quebrando o dente de fome, que eu não tenho o que comer, que Senhor, faz alguma coisa com esses aí que o Senhor mandou. E aí começa a ficar mais interessante. Ele chega a dizer no verso 2:1, que Deus está sem compaixão. Deus está sem compaixão, inclusive com o próprio templo, porque Deus não tem compaixão ao ponto do próprio templo em que o Deus é adorado, ele é destruído pelos babilônicos. E aí no 2:4-5 ele vai dizer que Deus derrotou Sião como se fosse o seu inimigo. Não parece um pai amoroso que está disciplinando um filho. O profeta está atormentado. E aí ele continua, mais uma situação que eu detecto na leitura aqui, ele começa a questionar Deus. Olha no 2:20, ele diz assim, ó Senhor, pensa nisso, Senhor. Acaso deves tratar teu povo dessa maneira? Devem as mães comer os próprios filhos, que elas criaram com tanto carinho?
Devem os sacerdotes e os profetas serem mortos dentro do templo do Senhor? Estão jogados nas ruas, jovens e velhos, rapazes e moças, mortos pelas espadas do inimigo. Tu os mataste em tua ira e os massacraste sem piedade. Convocaste terrores de todos os lados, como se os chamassem para uma ocasião solene. No dia da ira do Senhor ninguém escapou nem sobreviveu. Os filhos que levei em meus braços e criei, o inimigo destruiu. 5:20, o profeta vai dizer assim para Deus: te esqueceu de nós? Se esqueceu que a gente está aqui, que a gente é teu povo? 5:22, nos rejeitaste completamente. Ele falando para Deus. É muito interessante isso e muito importante, porque às vezes a gente quer arrumar teologia para explicar tudo, mas quando a vida se coloca na nossa caminhada, gente, sabe, a teologia não dá conta de explicar na situação do terror, da dor, do sofrimento. Tem mais, olha mais alguns traços da esquizofrenia de Jeremias. Deus não tem prazer em causar sofrimento, ele vai dizer. Ora, ele disse tudo isso que eu disse para vocês que ele disse, pode ler, pode conferir aí. Mas ele disse também que Deus não tem prazer em causar sofrimento, no 3:33. Ele fala que Deus está desinteressado pelo povo, no 4:1-3, e ele pede para Deus se lembrar deles, lá no 5:1. Esse é o profeta, diante da dor, diante do terror que Israel está vivendo, é assim que o profeta reage, é assim que o profeta ele ora, é assim que o profeta se expressa, desse jeito que parece que não tem nexo. E não tem nexo mesmo, porque é alarmante a situação. Israel está vivendo um momento, mais especificamente o reino do sul, com a destruição babilônica, em que você tem uma destruição completa da cidade. A cidade acabou. Você já assistiu The Last of Us? Você já assistiu The Walking Dead? Sabe essas séries, essas coisas todas de zumbi, de apocalipse, zumbi que acabou o mundo, que o mundo que a gente conhecia não conhece mais? É isso, é como se você acordasse hoje, né, pela manhã e falasse, eu vou lá na IBQ, porque o pastor mandou mensagem no grupo que ia ser bom hoje de manhã, vem, você pega o carro, vem, você abre a porteira do seu estacionamento, você está saindo, deserto, acabou tudo. A Osasco que você conhecia não existe mais, a Quitaúna que você conhecia não existe mais, não tem mais a padaria que você costumava ir, não tem mais as pessoas na rua. Ele vai dizer que o destino da cidade é um destino amargo. Ele vai falar de uma cidade vazia. Ele vai falar da falta de felicidade na cidade. Ele vai falar da cidade desértica. Ele vai falar de luta, ele vai falar de lágrimas. Como se não bastasse a destruição da cidade, ele vai falar da destruição da religião. Acabou a religião de Israel, acabou tudo. O templo foi profanado pelos inimigos. Os caras destruíram o espaço do culto deles, não tem mais templo, derrubaram o templo. Todo mundo se esqueceu das festas religiosas, todo mundo se esqueceu do sábado, todo mundo se esqueceu de tudo. Os reis, os sacerdotes caíram junto, não tem mais profeta, não tem mais sacerdote. Ele vai dizer que os profetas não têm mais visão, não tem mais revelação de Deus, Deus não está falando. E mais, quando falam, segundo ele mesmo em 2,14, os profetas anunciam visões inúteis e mentirosas. E parte do problema ele joga na conta dos profetas, que confundiram o povo com mentiras, e o povo sucumbiu diante dessa atrocidade. Engano, mentira, mensagem enganosa, falsa esperança. Mais problema? Vamos lá. Impacto social dentro de tudo que acontece no sistema social dessa cidade, desse Israel antigo. Escravidão. O povo libertado da escravidão de Faraó, que peregrinou no deserto até a terra prometida, a trancos e barrancos, acabou tudo. Acabou a liberdade. Todo mundo virou escravo de novo. Escravo dos babilônicos. A fome. E a maneira como ele descreve a fome é terrível. Lamentações 4, de 9 a 10.
Os que morreram pela espada foram mais felizes do que os que morreram por inanição. Ou seja, ficou com fome, foi definhando. Famintos definham por falta de alimentos dos campos. Mulheres de bom coração cozinharam os próprios filhos. Elas os comeram para sobreviver ao cerco. Não sei se na poesia ele se deu a liberdade de dizer isso, não sei se é literal ou não é, mas independente, só de anunciar um negócio desse aqui, uma mãe comer o próprio filho. Guerra. Vocês assistem os noticiários quando a gente vê a guerra da Ucrânia? Aquelas cenas em que você tinha casa, que você tinha escola, que você tinha teatro, que você tinha cinema, que você tinha tudo ali, de repente, bum. Aí você vê aquelas senhorinhas dando entrevista, falando assim, acabou tudo, não tem mais nada. Fome, guerra, filhos clamando às mães, gritando de fome, de sede. Lamentações 4, de 4 a 5. A língua seca dos bebês gruda no céu da boca por causa da sede. As crianças imploram por um pedaço de pão, mas ninguém as atende. Os que antes comiam as comidas mais finas, agora morrem de fome nas ruas. Os que antes vestiam roupas da melhor qualidade, agora reviram os montes de lixo. Ele vai falar muito da preocupação dele com as mulheres, principalmente, talvez as pessoas mais vulneráveis dentro daquela sociedade, da violência que se instaurou, porque na hora da fome, é violência para você poder disputar um pedacinho de um fruto, de uma fruta, de qualquer coisa que apareça. Mas o impacto existencial do povo de Deus, traições de aliados, os aliados parceiros de Israel também não querem saber mais dele não, vocês morram sozinhos aí. Choro, angústia, lágrimas, a vergonha. Cadê o seu Deus? Vocês não são o povo que saiu do Egito, que Deus libertou, e cadê o Deus de vocês? Vergonha. Ele vai dizer no 2,13, uma ferida mais profunda que o mar. Olha o tamanho da dor na alma do profeta, na alma do povo. Ele vai dizer no 5, 14 a 15, que não há felicidade, não há música, não há alegria. Não há alegria. É a desesperança da desesperança da desesperança. É terrível, é perturbador a descrição do profeta. E talvez você viva, eu viva, nós possamos viver, de alguma maneira, até de maneira coletiva, momentos em que a gente está vivenciando algo equivalente. Momentos em que nós não temos espaço para sonhar, não temos espaço para dar um sorriso, não temos espaço para cultivar alegria, porque a situação é tão alarmante, é tão desesperadora, em que não há expectativa por vida, não há expectativa por fé até, porque a gente está tão destruído, tão para baixo, tão mal, que não tem força nem para vir na igreja muitas vezes, em que não há expectativa pela cidade, momentos em que não há nenhum tipo de expectativa de nada, porque chegamos no fundo, estamos mal demais. Mas o profeta, nesse livro de Lamentações, ele diz no 3, a partir do 21, o texto que nós lemos no começo. Ainda ouso, porém, ter esperança, quando me recordo do quê? O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele.
E aqui, gente, está o segredo, aqui está a chave, aqui está o caminho, para nós podermos cultivar esperança, e não qualquer uma, aquela que nós precisamos ousar ter. Porque existem momentos na nossa caminhada em que é preciso ousar ter esperança. Porque esperança por esperança não dá para ter, mas tem que ter essa ousadia que o profeta diz. E por que ele tem essa ousadia? Ele diz aqui no texto que ele tem essa ousadia porque há misericórdia de Deus, há misericórdia em Deus. Ele crê, ele acredita, ele confia que o Deus da fé dele é um Deus misericordioso. Ele tem convicção disso. Ele sabe quem Deus é. E Deus, ele não é um monstro. Deus, ele não é o inimigo. Deus, ele não é um trator que quer passar por cima de você. Deus, ele não deseja o teu mal. Deus, ele é misericordioso, ele é a fonte de toda misericórdia, ele é a fonte de todo amor, ele é a fonte de toda graça. Meu irmão e minha irmã, se você quer viver essa experiência de ousar ter misericórdia, apesar de tudo que você vê, de tudo que acontece, de tudo que você vive, você precisa se agarrar ao Evangelho, você precisa se agarrar à boa nova de Jesus, você precisa se agarrar no Deus revelado em Cristo, você precisa se agarrar com convicção nisso. Nós somos aqui evangélicos, e ser evangélico significa ser do Evangelho, e Evangelho é boa nova, Evangelho é boa notícia, Evangelho é Jesus Cristo, Evangelho é a gente entender que o Cristo, morto no Calvário, ressuscitado no terceiro dia, Ele vive, é se agarrar, se apropriar, tomar posse, dê o nome que você quiser, mas esteja convicto que é esse o nosso Deus. Não é um Deus tirano, Deus não é um diabo, Deus é Deus de amor, Deus é o Deus da graça, é o Deus que nos escandaliza com o seu amor, o Deus revelado em Jesus é um Deus com um amor infinito, abundante, com misericórdias que não tem fim. Mas pastor, e o meu pecado? Pastor, mas e as minhas inconstâncias? Eu estou lutando, eu estou tentando, não estou conseguindo. Será que Deus me ama? Você não vai conseguir ousar esperançar pensando assim. Você não vai conseguir ousar ter esperança se você achar que a relação com Deus é dentro dessa lógica. Uma lógica cheia de medo, uma lógica que parece que Deus é o bicho papão que vai puxar o teu pé por conta daquilo que você fez semana passada e você está perturbado e você não tem certeza se Deus te perdoou. Deus é esse Deus, Romanos 1,16, olha o que o apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, pois são as boas novas a respeito de Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu esqueci, Aline, falei para a Aline que eu ia trazer, não trouxe. Eu uso de vez em quando um cordãozinho com crucifixo aqui. Eu uso. E aquele crucifixo é óbvio que não tem um sentido como a tradição católica, talvez, de beijar, aquela coisa toda, mas é um símbolo. E eu tenho orgulho, eu tenho felicidade de botar aquela cruz no meu peito para que todo mundo saiba que eu sou crente. Para que as pessoas me encontrem no metrô e saibam que eu sou cristão, que eu sou discípulo de Jesus. Para que as pessoas saibam quem eu sou. Eu não teria pudor e vergonha nenhuma se houvesse na nossa tradição aquela coisa de usar, sabe, aquela gola clerical, como pastor. Eu não teria vergonha nenhuma de sair na rua, ir para qualquer lugar, fazer tudo aquilo que eu faço na minha vida, e para que todo mundo olhasse para mim e falasse: o André é um pastor.
é um pregador do Evangelho, ele é de Jesus. Sabe por que eu não tenho vergonha disso? Porque eu creio nesse Deus que é amoroso, esse Deus que é gracioso, esse Deus que é misericordioso. Eu quero que todo mundo saiba da minha fé, eu quero que todo mundo conheça aquilo que eu creio, porque Deus é bom, Deus é bom demais, Deus é bom demais. O texto também vai mostrar para a gente que o profeta Jeremias, ele diz aqui de maneira muito, muito evidente: porém, ainda ouso ter esperança quando me recordo que o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade. Fidelidade. Esse Deus, que é um Deus misericordioso, essa misericórdia que vem da parte dele, é uma misericórdia que a gente consegue encontrar os sinais dela no mundo. Nós conseguimos ver os sinais da misericórdia divina no mundo, porque Deus, ele é fidelidade. E a gente vê isso com o próprio Israel. É claro que o profeta não sabe o que vai acontecer, ele está vivendo essa situação terrível. Mas pensou não, né? Nós cremos, né, que o profeta Jeremias hoje ele não está mais preso ao tempo, ao espaço-tempo. O profeta Jeremias hoje ele sabe de Jesus, ele tem a revelação completa, e ele sabe que ele podia confiar nos sinais de misericórdia. E o que eu quero partilhar nessa manhã com os irmãos, é que eu tenho decidido para mim mesmo, dia após dia, mas especialmente nesse começo de ano, que eu quero ousar ter esperança. Eu quero ousar ter esperança. Em outra versão do texto vai dizer assim: eu quero olhar para aquilo que me dá esperança. É para esse lugar que nós temos de olhar, para aquilo que nos dá esperança. E na vida, na caminhada cristã, na nossa caminhada enquanto comunidade, vai ter semente que vai cair à beira do caminho. Isso não dá esperança. Vai ter semente que vai cair em terreno pedregoso. Isso não dá esperança. Vai ter semente que vai cair, vai até brotar, mas os espinheiros vão detonar aquilo lá e vai acabar tudo. Mas embora tenham sementes que não vão dar em nada, eu quero olhar para aquelas que vão dar fruto, e muito fruto, que vão cair em terra boa. Como é maravilhoso olhar para aquilo que nos dá esperança e saber que eu tenho irmãos e irmãs na caminhada fiéis a Jesus, que amam Jesus, que estão comigo na caminhada. Isso me dá esperança. Para de olhar para os outros solos ruins, para de olhar para aquilo que não frutificou, para de olhar para aquilo que o diabo roubou, para de olhar para tudo isso que o espinheiro destruiu, para de olhar para aquele solo cheio de pedra, que não tem nada de evangelho, que não tem nada de Jesus, que não tem nada de amor, que não tem nada de graça. Eu não quero olhar para isso não. Eu quero ousar ter esperança, e por isso eu olho para aquilo que frutifica. Para aquilo que frutifica, para isso que eu quero olhar. Às vezes a gente olha o ambiente religioso brasileiro, etc., e eu fico que nem o Eduardo. Sabe o Eduardo? Do Eduardo e Mônica? Festa estranha com gente esquisita. Eu falo, meu Deus, onde eu estou? Mas ao mesmo tempo que tem gente estranha, gente esquisita, tem coisa estranha, tem coisa esquisita, eu não quero olhar para coisa estranha e gente esquisita. Eu não quero perder meu tempo olhando para isso. Eu quero ousar ter esperança. Porque ao mesmo tempo que tem coisa ruim, gente ruim, má, perversa. Gente, a nossa história tem Francisco de Assis. A nossa história tem João da Cruz. Tem Teresa d'Ávila. A nossa história tem Bonhoeffer. A nossa história tem Calbart. A nossa história tem Dr. Martin Luther King, Pastor Batista. A nossa história tem Regina e Sidney Sanches dando aula aqui pra gente. A nossa história tem o meu amigo Gideão Alencar. A minha história, a história cristã, tem o pastor Kenner Terra, que tive o privilégio de ver ele tomando posse lá no Rio de Janeiro. A minha história
na minha caminhada cristã, tem pessoas próximas a mim, tem o João Marcos e a Isa, tem o Medeirinhos, tem a Jovelina, tem a Roseli, tem a Bia, tem um monte de gente, tem a Frank, tem tanta gente na história da igreja, na história cristã, que eu não vou perder tempo com gente estranha, com gente esquisita. Eu vou olhar para aquilo que nos dá esperança. Eu vou comer feijoada no Rogério, eu vou caminhar com o Andrezão, com a Thalita, porque tem coisa que me dá esperança. Tem a Cleide chegando com a família, tem tanta coisa que me dá esperança. É para isso que eu vou olhar. Vou olhar para o Isaac, que vai nascer. Estão entendendo como muda a perspectiva? Porque às vezes é caótico, às vezes é terrível. Igreja tem problema, irmãos e irmãs de Igreja Batista em Quitaúna, que estão aqui talvez há mais de 4, 5, 10, 15, 20 anos. Lógico que tem. Tem muito problema, tem muita questão, tem muita coisa, tem muito mimimi. Mas eu quero olhar para aquilo que me dá esperança, eu quero ousar ter esperança. Eu quero levar no meu peito aqui, botar adesivo no meu carro, é a minha comunidade. É a minha comunidade. E aqui eu estou sendo bem bairrista nesse momento mesmo, porque falar isso aí é a minha comunidade, aqui é a nossa IBQ. A nossa. Tem coisas, tem, mas é a minha comunidade. É a minha igreja, é onde eu cultuo, é onde eu tomo a ceia, é onde eu celebro, é onde eu canto, é onde eu faço amizade, é onde eu crio filhos, é onde eu reformo o berçário para receber bebês, é onde a gente planeja o ministério infantil, é onde a gente planeja encontro de casais, é onde a gente faz essas coisas, e eu amo isso. Eu quero olhar para cá, eu quero olhar para onde me dá esperança. Tem coisa ruim na religião, nas coisas? Tem, mas eu quero olhar para o espaço cultural. Porque lá tem 200 pessoas recebendo atendimento semanalmente. Porque eu passei o meu sábado das 8 da manhã até as 7 da noite aqui e foi maravilhoso. Eu quero olhar para isso. Eu quero olhar para os meus irmãos e irmãs preciosos, eu quero olhar para vocês, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero caminhar com você, eu quero que você tenha dúvida, pastor, não entendi, me pergunta, vamos ensinar, vamos pregar, vamos fazer. Tive uma experiência mística ontem. Experiência mística, tá, só para esclarecer, tá? Quando eu falo mística, eu estou falando de uma experiência com Deus, é só isso. Só isso, tá? É um termo técnico, então cuidado com os muitos ventos de doutrina, não é só isso. Eu tive uma experiência dessa ontem. Joãozão, tomei banho. A Aline, não sei onde ela está tomando banho também, acho que não tinha chego em casa ainda. Nossa, fui escovar meu dente. Estava ouvindo lá, Marcos Almeida, ser valente. Eu estou com esse louvor. Ser valente, André, ser valente. Ser valente. E aí eu comecei a chorar. Chorar. E eu não vou falar o nome da pessoa para não gerar nenhum tipo de ciúmes. Mas eu pensava em um irmão da nossa igreja, vivo. E eu chorava. Pai, obrigado. Obrigado, porque eu sou pastor desse irmão. Obrigado por esse privilégio de ter esse irmão na caminhada comigo. Obrigado, mas uma gratidão que me possuiu, de tanta alegria, por saber que eu era pastor desse irmão. Eu chorava. A esperança de Deus em mim, eu quero que a esperança de Deus em mim me transforme, te transforme, no melhor sentido que você pode imaginar da metáfora que eu vou dizer agora, num rolo compressor, para viver a vida com tudo, a vida que Jesus tem, a vida em abundância que Deus tem para nós. Ouse ter esperança, ouse esperançar em Jesus, ouse deixar o Espírito Santo te encher de esperança, para você poder viver tudo aquilo que Ele tem para você viver. Às vezes é desolador o contexto e o cenário, mas ouse ter esperança, porque tem muita coisa ruim? Tem.
Mas tem essa mesa aqui nessa manhã, cheia de pão que vocês trouxeram, que a gente partiu, cálice que simboliza o sangue de Cristo Jesus, a nova aliança que nós temos em Deus. O desafio para você, para mim, para a nossa igreja, para a nossa caminhada, é esse. Nunca tive, nem quero ter, o ano da visão XPTO, nada disso. Mas esse ano, a partir daqui, eu quero te desafiar, eu quero nos desafiar, eu estou desafiado, eu estou nessa, incluso. Ouse esperançar, apesar de tudo. Ouse ter esperança, se apegue no Deus da misericórdia, se apegue na misericórdia de Deus, se apegue aos sinais da misericórdia na vida, no dia a dia, se agarre a isso, foque, troque as suas lentes, esteja focado com binóculo naquilo que dá esperança e o resto deixa de lado, porque se você não fizer isso, você vai esmorecer. E pelo contrário, se você fizer isso, você vai ser uma pessoa, ou um humano, cheio de vitalidade do Espírito Santo, para viver o melhor de Deus na sua vida. O melhor de Deus na sua vida. Quero te convidar a orar comigo nessa manhã. Ó Senhor, estamos aqui diante do Senhor, da Tua presença, do poder da Tua palavra, do poder do Teu Evangelho. E eu quero orar por todos nós aqui. Nos dê olhos para olhar para o lugar certo. Nos dê, Senhor, ousadia para termos esperança apesar de. Nos dê ousadia para vivermos uma vida de esperança, em que as pessoas consigam quase que tocar a esperança ao tocar em nós. Que seja assim, Pai amado, em mim, em cada um que está ouvindo essa mensagem, e que a Igreja Batista em Quitaúna, ela possa ser uma fonte de esperança, ela possa ser o sinal da esperança. Não permita, Deus, não permita que ninguém atrapalhe essa igreja de ser o sinal da esperança que ela está vocacionada a ser. Porque a igreja, Deus querido, ela tem o Senhor como cabeça e nós sabemos muito bem disso, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos conduza para sermos esse farol. A vida das pessoas que porventura esteja destroçada, que seja aqui, que seja um possível lugar, Pai amado, para essas pessoas poderem ousar esperançar apesar de. Que as nossas amizades sejam amizades que nos inspirem a ousar esperançar, porque nós seremos o sinal da esperança, uns para os outros na jornada, na caminhada. Oh Deus querido, em nome de Jesus, faz isso, Senhor, que esse farol possa brilhar, essa luz possa brilhar, para que mais e mais pessoas possam discernir, em meio ao caos, que é possível ousar ter esperança. É em nome de Jesus que nós oramos.